Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Cecília de Oicica e hoje eu estou participando da tua história da meia-noite, que eu acho fantástica. Já ouvi todas. Eu adoro todas as histórias aí do teu canal, mas a história da meia-noite particularmente mexe demais comigo. E talvez esse hábito eu traga desde menina nos contatos com a minha vovó Antônia. Foi com a minha avó, sabe? Ela assistiu de perto essa história. E ela me contava e eu ficava totalmente fascinada por essa história da avó, real, verdadeira. Então hoje eu quero contar para vocês. Olha, eu tenho certeza que muita gente haverá de ficar impressionada, viu? Por isso, desde já, quero pedir a atenção de vocês todos e ao mesmo tempo dizer que sou fã incondicional. A Cecília de Oicica, em breve você vai ver aí o meu nome, Paulinho. Já te mandei um valeu demais. Obrigado. Bom, aqui um particular. Deixa eu agradecer então a minha querida Cecília Oicica pelo valeu demais enviado. Muito obrigado. E diz ela, em muito breve eu e a minha família inteira, nós nos tornaremos membros do seu canal. Vamos à fantástica história contada pela minha avó Antônia e que aconteceu, tudo é real. Vamos aos fatos. Tudo, na verdade, se deu a 3 casas da casa da minha avó Antônia. A primeira casa que vinha era a Casa Verde. Essa Casa Verde pertencia à Dona Madalena. Colada à casa da senhora Madalena, vinha a casa da Dona Tercília. Era a Casa Branca, uma casinha humilde, simples. Essa Dona Tercília, ela tinha um único filho, o Toninho, um garoto que contava à época os seus 12 anos de idade. Esse menino era filho único e, na verdade, ele era a família da Dona Tercília. A Dona Tercília havia perdido o marido quando o Toninho era apenas um garotinho de 4 anos de idade. Portanto, há 8 que ela, a Dona Tercília, sozinha lutava por aquele filho. Esse menino, segundo a vovó, um bom garoto, muito educado. Esse menino, o Toninho, filho da Dona Tercília, ele amava ver televisão, assistir televisão, especialmente porque era assim, comecinho, né, dos anos 70. Nossa, a vovó me contava que a TV era tão diferente naquela época. Então ele amava assistir a TV, tudo preto e branco, viu, Paulinho? Obviamente que se houvesse a colorida na época, a mãe dele não teria a menor condição de comprá-la. Então a TV era preto e branco, que possuía a sua mãe, Dona Tercília. Naqueles anos 70, que foi quando tudo se deu, a vida era bem diferente. A TV só começava a pegar na cidade, na nossa cidade, por volta de 16 horas, 16h30, e era justamente nesse horário que passava uma antiga série chamada Durango Kids. A TV era a extinta e famosa TV Tupi, do Chateaubriand. Aí vai um pouquinho da história. Foi a primeira televisão brasileira que foi inaugurada pela grande Lolita Rodrigues. Depois, logo em sequência, Hebe Camargo. Isso em 1950. Então passava a série O Durango Kids. O menino Toninho, ele era ardoroso fã do personagem Durango Kids. E conta a minha avó que o Toninho podia estar fazendo qualquer coisa que ele estivesse, mas quando desse 3:50 da tarde, ele corria para casa para ficar esperando. Primeiro a TV entrar no ar, né? Começar a pegar. E depois ele começar a assistir o Durango Kids.
Mas naquele tempo tudo era muito difícil. Havia dias em que a TV não pegava direito, a imagem ficava muito chuviscada, não dava para ver as coisas com clareza. Então o Toninho ele ficava incomodado com aquilo, não dava para ele assistir a sua série predileta. Mas ele tinha uma receita que era infalível. O que o Toninho fazia? Ele subia no telhado da casa e ia rodar a antena de TV. A sua mãe, Dona Tercília, ficava embaixo orientando e ele gritava: "E agora, mãe?" E a mãe respondia: "Tá ruim ainda!" E gritava o Toninho: "Ô mãe, e agora, mãe? Tá melhorando, Toninho! E agora, mãe? Melhorou, Toninho! Mexe um pouquinho mais!" E ele rodava a antena: Aí, Toninho! Tá bom, mãe? Aí, Toninho, não mexe mais!" Era uma gritaiada. Para quem não sabe, entre pessoas simples, gritaiada é coletivo de grito. A minha avó dizia que isso acontecia todo santo dia, exatamente porque a TV na nossa cidade era um inferno de ruim e muito difícil de ser sintonizada. Vovó brinca e diz que ela até sabia as horas quando ela escutava esses gritos famosos. Quando ela começava a ouvir os gritos, ela já sabia a hora. "E agora, mãe?" Ela falou: "Tá dando 4 horas. Tá ruim. E agora, mãe? Melhorou, Toninho." Praticamente todo santo dia a história era aquela e se repetia. Mas naquele dia foi quando tudo aconteceu. Dona Madalena, a vizinha, ela estava implicada com os gritos do menino Toninho e da Dona Tercília. E havia uma razão para isso. Era o horário do seu netinho de meses dormir. Havia um bebê na época na casa chamado Henrique. Ele tinha por volta de 4, 5 meses. Diz que o menino dava um trabalho. Sabe a famosa criança chorona, o bebê chorão? Devia ter muita cólica, né? E aí, com os gritos da casa vizinha, esse bebezinho Henrique, ele acordava. A criança de apenas meses acordava e começava a chorar e, obviamente, tirava o sossego da avó, a Dona Madalena. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. O netinho de Dona Madalena, quando ouviu os gritos de Toninho com a mãe Tercília, abriu um berreiro. E Dona Madalena tinha certeza que o menino havia se assustado com os gritos deles. Então ela, a Dona Madalena, ela veio até o muro baixo da vizinha e começou a xingar Dona Tercília e Toninho de tudo que era nome, tudo que era nome. Quando a Dona Madalena começou a xingar o Toninho, a mãe dele, a Dona Tercília, evidentemente, tomou as dores do filho. Aliás, diga-se de passagem, era o único filho da Tercília. Ela tinha perdido o marido, a família dela era aquele filho. Ela tinha loucura, paixão por aquele menino. Ele era tudo para ela. Segundo a vovó, deve ter feito grande sacrifício para conseguir comprar aquela TV preto e branco para que ele pudesse se divertir um pouco mais. Numa época, começo dos anos 70, era raríssimo que casas tivessem TV. Então, segundo a vovó, você ia passando pela calçada, ia contando: aquela casa tem antena. Aí você passava um monte de casa que não tinha. Aquela casa ali também tem antena. Onde houvesse antena, tinha TV. E na casa do Toninho tinha antena. Porque a mãe, num sacrifício tremendo, conseguiu comprar para o filho a antena, a TV, que ele tanto queria. Então vocês imaginem, quando ele escutou Dona Madalena gritando com o filho, ela tomou as dores e respondeu à altura. E olha, a vovó conta que essa briga ficou feia, feia, feia. Diz a minha avó que os gritos eram tantos e tão altos que chamou a atenção de toda a vizinhança, inclusive chamou a atenção da vovó. Todo mundo saiu, pelo menos até o portão,
para ver o que estava acontecendo, para ouvir. E a vizinha temeu que as duas mulheres pudessem se atracar. A vovó, como vizinha, a 3 casas, né? Ela temia que as duas pudessem até se atracar. Em verdade, as duas cuspiam impropérios. Palavras, segundo a vovó, tão feias que fediam. Palavras fedorentas, minha filha, tóxicas para a alma humana. Já com o espírito contaminado por aquela verborréia toda que destampava as vergonhas e sujavam a alma, as mulheres começaram a se agredir com palavras. Você sabe que a vovó era da seguinte tese, ela dizia assim: existem palavras que doem mais do que um tapa na cara. E as brigas, os xingamentos, as palavras eram pesadas demais. Houve um momento em que a dona Madalena, vizinha, diante dos gritos de Tercília, mãe do Toninho, se viu em desvantagem na briga. Então, com as lágrimas timidamente afogando seus olhos, ela disse já com voz trêmula, ela se sentiu a derrotada na briga de palavras. Então ela fez a seguinte ameaça, ou teria sido uma praga: vê o que você entende, por favor, você que está acompanhando, você que está ouvindo, vê o que você entende nessas palavras de Dona Madalena, palavras ditas por ela a Dona Tercília. Verás o que vai te acontecer. Você e o seu filho perturbaram um anjinho, tá? O meu neto é um anjinho e verás o que vai acontecer. Depois não adianta vir chorar aqui à minha porta. Depois não adianta vir chorar, mas te prepares para a grande tragédia que vai se abater sobre a sua casa. Te prepares, Tercília, te prepares, porque o que vem por aí é do diabo. Foi pesado, né? Foi muito pesado. Diante da praga, não se sabe se Dona Tercília assustou, talvez sim, mas a minha avó, ela conta e sabe dizer que o menino Toninho, então, desceu lá do telhado onde estava e entrou para dentro de casa com a sua mãe. E assim a briga cessou, acabou. Os vizinhos se recolheram e parecia que tudo havia voltado ao normal. E quem sabe, se Deus colocasse a sua santa mão, não haveria mais consequência a respeito daquilo tudo. Mas infelizmente, muito infelizmente, não foi o que aconteceu. Três dias depois da briga, o menino Toninho estava de novo em cima do telhado da sua casa, virando a antena. E de novo aos gritos com a sua mãe. Ele não fazia aquilo por maldade, diz a vovó. Era necessidade dele ver uma TV melhor, TV muito chuviscada. Ele queria acompanhar Durango Kids. Era finzinho da tarde, era quando a TV entrava na nossa cidade, e ele fez aquilo no velho estilo de sempre. Subiu ao telhado de um casebre pobrezinho, simples, mas que tinha a antena de TV. Segundo a vovó comenta, aquela casa, a Dona Tercília, ela tinha feito com o que restara da construção da casa de um tio, irmão do finado pai do Toninho. Então ele estava lá em cima, agora, daquela casa simples, para dar uma ajeitada na antena. No entanto, o destino havia armadilhado tudo. O tempo, que já demonstrava ter mudado, prometia chuva para breve.
Sabe quando o céu escurece, aquele ventinho de chuva? Olha, a vovó não sabe determinar exatamente o que aconteceu. Ninguém tem exatamente esse detalhe, mas aconteceu. Talvez um relâmpago, mas ninguém teria visto o clarão desse relâmpago. Mas o grito de Toninho, ele não se completou. O menino gritou, mas o grito não se completou. Segurando a antena, Toninho recebeu uma fortíssima descarga elétrica. E, lamentavelmente, Toninho morreu eletrocutado pela antena da sua própria TV. A minha avó, ela relata com dor, sabe, neste momento, que foi uma coisa horrorosa, minha neta, foi uma coisa horrorosa. O Toninho virou um torrão preto de carvão, agarrado naquela antena. O cheiro de carne assada se espalhou pela vizinhança. Conforme o vento batia no cadáver do Toninho, aquele cheiro de carne assada se espalhou por toda a vizinhança. Muita gente não teve estômago para ver o menino grudado na antena em cima do telhado. Eu fui ver. A minha curiosidade foi maior, mas não era só a curiosidade. Era também a piedade, a grande pena que eu sentia. Eu comecei a chorar e, a exemplo de toda a vizinhança, comecei a gritar, sabe? Foi um desespero que tomou conta de todo mundo, um verdadeiro caos, uma cena dantesca. O Toninho, ele ainda permaneceu um tempo, sabe? Grudado na antena da TV. Depois que os homens chegaram e recolheram seu corpo de lá, foi tudo tão triste. Naquele tempo não havia um velório específico. As pessoas eram veladas na sua casa. E a casa de Toninho foi pequena para a multidão que veio para a última homenagem àquele menino de 12 anos que simplesmente amava a televisão. O caixão de Toninho sequer podia ser aberto. Foi a urna lacrada. Quase toda a cidade compareceu ao seu enterro. A cidade não era grande à época. Era uma cidade por volta de 6.000 habitantes. Ou passou pelo velório ou acompanhou aquele enterro. Após o sepultamento de Toninho, a minha avó testemunhou que Dona Tercília falou para Dona Madalena, a vizinha com a qual ela havia brigado. Só uma palavra, mas extremamente significativa. Tercília olhou para Madalena e disse: obrigada. Não disse mais nada. Essa palavra, uma única, resumia tudo. A sua dor, a dor que corroía por dentro a sua alma e, na sequência, nunca mais foi vista. Vocês acreditam? A Dona Tercília, naquele dia, não voltou mais para casa. Desapareceu. Talvez tivesse pedido uma carona a alguém, talvez tivesse ido à pequena rodoviária e tomado o primeiro ônibus. Ela sumiu. Nunca mais foi vista. A Dona Tercília mudou-se de lá. Ninguém nunca mais soube dela. A mulher desapareceu. Mas as consequências ficaram. E as consequências eram tristes demais. Agora, a vizinha, a Dona Madalena, ela se desesperou.
Ela ficou perturbada demais. E todas as noites a vovó escutava quando ela gritava da sua casa, porque, de acordo com a dona Madalena, quando ela olhava para cima da sua própria árvore, que ficava assim ao lado da casa, ela via o Toninho. Ele está agachado assistindo a televisão aqui em casa. Ele está com um semblante tristonho. Ele está desesperado. Ele está agachado assistindo a TV aqui em casa. Assim como ela também via o Toninho, sabe, no espelho, quando retocava sua maquiagem, no tambor, quando ela ia tirar sua água, na bacia, quando ela ia dar banho no neto. Ela via Toninho, começou a ver o Toninho em todos os cantos. Ela chorava todos os dias, ela já não comia mais, ela não bebia mais direito a sua água. Ela começou a entrar num estado vegetativo. Ela clama por ajuda, evocando a justiça divina que nunca chegava para ela. Ninguém acreditava no que ela falava, mas ela dizia: ele está na árvore assistindo a televisão. Ele está na árvore assistindo a televisão. Eu o vejo em tudo que é canto, em tudo que é lugar. Eu vejo o Toninho, eu vejo o Toninho. A minha avó testemunhou. A dona Madalena, ela fica completamente louca, transtornada. E ela enfiou na cabeça que só haveria um jeito dela se ver livre do Toninho, de se sentir perdoada pelo Toninho. A família era totalmente contrária à ideia, mas ela enfiou na cabeça e foi exatamente isso que ela fez. Ela pegou as suas economias, não era pouco dinheiro não, mas ela tinha esse dinheiro guardado, sabe? Ela contratou os pedreiros e pediu que os pedreiros fizessem na tumba de Toninho no cemitério uma televisão. A televisão foi feita de pedra, mármore, e essa TV ficava voltada para a cabeceira da tumba, de forma que o Toninho, ali deitado, ficasse assistindo a sua televisão. Quando tudo ficou pronto no cemitério, a senhora Dona Madalena foi lá e aí ela abriu um sorriso. Exatamente isso. Agora ele está contente, né, Toninho? Agora ele está feliz, né, Toninho? Ele vai poder assistir a televisão dele o tempo que ele quiser, porque essa televisão, ele já me disse que ele liga a qualquer momento, a qualquer hora para poder assistir, e não há necessidade de subir mais no telhado para mexer na antena, né, Toninho? Depois que a TV ficou pronta no cemitério, a Dona Madalena encontrou a paz novamente. E de acordo com a vovó, que continuou morando na mesma rua e com a mesma vizinhança, a Dona Madalena ainda viveu mais 9 anos. Até que Deus a chamou. Essa história a minha avó conta e eu fico impressionada, sabe? Eu só vim nascer em 1978, mas pelo carinho e amor da minha avó, eu sei de tantas histórias e nos detalhes esta que tanto me impressiona. Foi exatamente assim que aconteceu. Hoje eu fiz questão de escrevê-la com os mínimos detalhes para que vocês possam entender o que houve na minha cidade, envolvendo essas 3 pessoas, Dona Tercília, o Toninho, seu filho, e a vizinha, a Dona Madalena. Quanto a Dona Tercília, nunca mais de fato foi vista. Ninguém soube para onde ela foi. A vovó duvida que ela ainda possa viver. A minha avó hoje conta 94 anos de idade e ela tinha uma idade mais ou menos parecida com a Dona Tercília. Mas a vovó acha que pelo sofrimento e pela dor,
Dona Tercília talvez não tenha resistido. Mas essa informação eu não posso passar exatamente pela falta da mesma. O que eu gostaria, a partir desse instante, era que você mandasse o seu comentário. Queria tanto que você comentasse essa história. A minha avó tem alguma dificuldade para ler em computador, mas eu lerei para minha avó as opiniões de vocês. Essa é a história envolvendo Toninho, Tercília e Madalena, presenciada pela minha avó, Dona Antônia. Agradeço o carinho de vocês todos e prometo, quem sabe num futuro muito breve, voltar com outras histórias. Repito meu nome, Cecília de Oicica. Um abraço, Paulinho.